Meus queridos, eu quero ler com vocês o Evangelho de Lucas, capítulo de número 5. Faremos a leitura dos versos 1 até o verso de número 11. Assim nos diz a palavra do nosso Deus. Aconteceu que, ao apertá-lo a multidão, para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E viu 2 barcos junto à praia do lago. Mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que afastasse um pouco da praia, e assentando-se, ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse Simão: faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos. Mas sob a tua palavra lançarei as redes. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes, e rompiam-se-lhe as redes. Então, fizeram sinais aos companheiros do outro barco, para que fosse ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase irem a pique. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão: não temas, doravante serás pescador de homens. E arrastando eles o barco sobre a praia, deixando tudo, o seguiram. Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra e rogamos agora que o Espírito Santo seja instrumento, seja aquele que fala ao nosso coração, e eu, como instrumento do Senhor, seja usado pelo Espírito Santo para falar ao coração dos meus irmãos. Que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, meu Senhor, minha rocha, meu Redentor, amado da minha alma, em nome de Jesus. Amém. Está um pouquinho frio hoje, né? E aí eu faço uma pergunta. Por que você está aqui? Poderia ter ficado em casa descansando, né? Não ter levantado cedo num domingo de manhã. Por que você vem à igreja? Por que você, durante a sua semana, e eu espero que você faça isso todos os dias, por que você lê a Bíblia? Por que você ora? Por que você busca a Deus? Já parou para pensar nisso? Eu tenho certeza que você está aqui porque alguma coisa aconteceu no seu coração. Você foi chamado por Deus. Talvez porque você tenha passado por situações adversas e você procura uma resposta para isso, ou você tem procurado respostas para a sua vida e você não as tem encontrado, e aí então você falou: olha, eu acho que talvez Deus possa ser a resposta para as minhas inquietações. Talvez seja por isso. Talvez seja porque os seus pais frequentaram essa igreja e você, desde criança, foi ensinado que você deveria buscar a Deus e que Deus é soberano, que Deus transforma a nossa vida e que você deve cultuá-lo.
Quem sabe alguém da sua família conheceu a Deus e falou de Jesus para você e falou assim: olha, eu encontrei significado, eu encontrei algo de fato que fez sentido para a minha vida. E você precisa conhecer esse Jesus. E aí você veio para cá. Talvez você esteja aqui meramente por conta de uma tradição familiar. Mas, querido, eu quero dizer uma coisa para você. Você está aqui porque você foi chamado por Deus. Se você está aqui, é porque Deus trouxe você aqui. Se você está aqui, é porque Deus lhe chamou para que você pudesse crer no Evangelho. É porque você foi regenerado. E quando nós pensamos nesse chamado de Deus, nós somos chamados pelo Senhor, nós somos regenerados pelo Senhor, nós somos convertidos pelo Senhor, nós somos justificados por Cristo Jesus, nós fomos adotados em Cristo e agora caminhamos em novidade de vida, uma vida de santidade. E estamos aguardando o último dia, a glorificação. É por isso que nós estamos aqui. Interessante, essa semana eu não sei quem é a pessoa, não conheço, até o perfil não deu para identificar a pessoa, mas alguém me mandou uma mensagem dizendo assim: pastor, eu preciso de ajuda. Eu li a mensagem e a pessoa estava relatando uma situação que ela achava que, por conta de alguns pecados, ela estava pecando contra o Espírito Santo. Estava blasfemando contra o Espírito Santo. Isso me chamou a atenção e eu fui então responder a pessoa e disse a ela, eu falei assim: meu querido, não conheço você, não sei o que você está fazendo. E se você está relatando que é pecado, de fato, com certeza você deve estar pecando. Mas eu tenho certeza absoluta que o que você está fazendo não é blasfêmia contra o Espírito Santo. Porque se fosse, você nem falando comigo estaria. Nem procurando ajuda você estaria. Porque o fato de você estar falando comigo mostra que Deus está trabalhando no seu coração. E depois ele relatou outras questões. O senhor acha que é isso? Eu falei: acredito que não. Aí ele: por que o senhor acha que não? Aí eu fui e gravei um áudio para ficar mais fácil. Mas o fato é, queridos, que quando o Senhor nos dá essa convicção do que nós precisamos fazer e de buscar ao Senhor, é porque Deus está trabalhando na nossa vida. Para que a gente viva para a glória de Deus diante dessa grande redenção que nós recebemos. E o que me chama a atenção é que quando nós olhamos para a Escritura, para a grande história da redenção, o Senhor nos chama e Ele tem um papel para cada um de nós nessa grande história da redenção. Nesse enredo da glória de Deus, que se desenvolve desde a criação até a consumação, nesse teatro da glória de Deus, nós vemos que o Senhor nos chama e nos chama com um propósito. Cada um de nós. Primeiramente, para desfrutar da sua presença, para glorificá-lo, para exaltá-lo. É por isso que Deus nos chama, nos reconcilia. Fomos regenerados, fomos chamados, regenerados, convertidos, justificados em Cristo Jesus, adotados em Cristo Jesus, santificados pela graça, para vivermos uma nova vida. E é sobre isso que eu quero falar com você nessa manhã. Por que nós somos chamados pelo Senhor? Por que nós somos chamados pelo Senhor? No texto que nós lemos aqui, Lucas fala de um milagre. E nós vimos muito bem, e tanto o bacharel Lucas Fogaça quanto o seminarista Lucas Leffler vieram trazendo também, no contexto próximo desse texto, aquilo que Deus
em Cristo começa a realizar no início do seu ministério, e ele começa a realizar alguns milagres, e a multidão está aqui ávida para ouvir, sedenta, desejosa para ouvir a palavra de Deus. E aí é interessante que nós vemos aqui este milagre que é intitulado, que é conhecido por nós como essa pesca maravilhosa. E o texto mostra que depois destes homens que tinham esse negócio de pescaria, Tiago, João, filhos de Zebedeu, juntamente com Simão, Pedro, eles tinham trabalhado intensamente a noite toda e não tinham pegado nada. E aí nós vemos que o Senhor Jesus chega ensinando a palavra do Senhor. E aqui nós vamos ver algo muito precioso que Deus começa a fazer na vida destes homens. E aqui nós vemos que estes homens serão chamados para servir ao Senhor, para viver na presença de Deus, para se tornarem pescadores de homens. E a primeira lição que eu vejo, e olhando para esse texto, eu consigo perceber, olhando para aquilo que acontece aqui, está aqui no verso de número 1, que diz: aconteceu que ao apertá-la a multidão para ouvir a palavra de Deus, esse povo estava desejoso de ouvir a palavra do Senhor. Havia um grande desejo da multidão de ouvir a palavra do Senhor. E o texto diz que essa multidão apertava Jesus para ouvir a sua mensagem, para ouvir a palavra de Deus, porque eles já estavam reconhecendo e percebendo uma diferença muito grande nos ensinamentos de Jesus do que normalmente acontecia. E essa multidão estava ávida para ouvir a palavra de Deus. E é interessante, meus irmãos, olhando para essa realidade, que apesar, mesmo no nosso tempo, na nossa era, nós vermos tanta gente falando mal do Evangelho ou desdenhando as coisas do Senhor e os valores da Escritura Sagrada, o que me chama a atenção é que mesmo nos nossos dias, as pessoas estão ávidas, sedentas para ouvir a palavra do Senhor. Há um clamor, há um grito de desespero nas pessoas. E as pessoas se lançam nos seus desejos, nos seus anseios, em busca de encontrar significado, de encontrar sentido, de encontrar razão para a sua existência, para a sua vida. E elas buscam de várias maneiras, de várias formas. E, infelizmente, muitos púlpitos não pregam um evangelho que transforma, que muda os corações, mas sim um evangelho que faz coceira nos ouvidos. E hoje muitas pessoas estão carentes da palavra do Senhor, mas, infelizmente, têm sido levadas a uma visão equivocada da Escritura Sagrada. Por isso, queridos, é importante que nós possamos identificar nos nossos relacionamentos as pessoas que estão próximas a nós, que têm sede do Evangelho. E, queridos, se você parar e for avaliar e analisar as pessoas com quem você se relaciona, você vai perceber que tem pessoas sedentas e desejosas pela palavra de Deus. Pessoas que estão próximas a vocês. Mas sabe o que tem acontecido conosco, queridos? Nós estamos tão acostumados com a nossa vida, com os nossos afazeres, com a nossa agenda, com a nossa tarefa, que nós nos esquecemos de identificar essas coisas com as pessoas que estão próximas a nós, da nossa família, do nosso convívio, do nosso trabalho, dos nossos relacionamentos. Mas basta você parar e olhar o que as pessoas fazem. Quantas pessoas se lançam no trabalho, se lançam num desejo desenfreado de buscar sentido naquilo que fazem? O que é isso senão um clamor
por encontrar algo que traga razão e sentido. Então, queridos, nós precisamos identificar essas pessoas que estão ávidas pela palavra, e nós, pela graça de Deus, seremos instrumentos na vida dessas pessoas, trazendo um evangelho real e verdadeiro, não um evangelho que faz coceira nos ouvidos. E este evangelho que faz coceira nos ouvidos tem crescido porque nós, infelizmente, temos nos calado. Existe uma grande multidão que ainda está desejosa de ouvir a palavra de Deus. E a pergunta que eu lhe faço é: por que você mora onde você mora? Por que você está onde você está? As pessoas com quem você se relaciona, você tem compartilhado o evangelho com essas pessoas? Como que você pode fazer isso? Quantos familiares talvez você tenha que não conhecem a Cristo? E você conhece a vida deles. Você sabe da necessidade que eles têm do evangelho. Você sabe das lutas que eles enfrentam e da inquietação do coração. E que eles precisam conhecer esse Cristo. Essa multidão estava ávida para ouvir a palavra de Deus. E Jesus, o que ele faz? Ele traz a palavra, ele ensina a palavra, ele com paciência ensina essas pessoas. Tanto que o texto diz que ele viu 2 barcos junto à praia, e entrando em um dos barcos, diz no verso 3, que era o de Simão, pediu que afastasse um pouco da praia e, assentando-se, ensinava do barco as multidões. Aqui 2 coisas me chamam a atenção. A primeira é que, normalmente, no serviço regular de ensino, Jesus ele ensinava e pregava na sinagoga. Nós vemos isso no relato do Evangelho de Lucas, no verso 15 do capítulo 4, também em Mateus, capítulo 26, verso 55, relata que ele estava ensinando no templo. Mas o que me chama a atenção é que Jesus ele não se limita a simplesmente ensinar na sinagoga ou no templo, mas ele vai de encontro às pessoas. Ele vai de encontro às pessoas nas casas, talvez lá no cemitério, quando ressuscitou Lázaro. Aqui Jesus entra num barco, para que ele pudesse enxergar melhor a multidão que o cercava, para que eles pudessem ouvi-lo melhor. E Jesus estava ensinando as pessoas sobre a redenção. Jesus foi até onde as pessoas estavam. E essas pessoas o seguiam, ele ia ao encontro delas. Então essa é a primeira coisa que me chama a atenção, porque Jesus ele não se limitou simplesmente ao ensino formal, nos lugares formais, mas Jesus estava onde as pessoas estavam. E me chama a atenção porque eu entendo, irmãos, que quando nós falamos de pregar o evangelho, via de regra nós pensamos em evangelização, nós pensamos numa ação. Vamos fazer um evangelismo na esquina, como nós entregamos Bíblia aqui todos os anos, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Mas, querido, Deus tem te colocado em lugares que talvez o pastor não chegue, para que você compartilhe o evangelho, para que você fale do amor de Deus. Então, pregue o evangelho onde o Senhor te colocar. Hoje tem aquele almoço de família, talvez. E querido, entenda bem, quando eu falo de pregar o evangelho, eu não estou dizendo para você chegar no almoço de família e chegar e dizer assim, então, deixa eu fazer uma pergunta para vocês aqui antes de nós orarmos para comer. Se vocês morrerem hoje, para onde é que vocês vão? Aí fala assim, já vem lá com pregação, olha o pastor aí, vai querer pregar aqui na casa, na família.
Ah, com certeza, vamos para o céu, não somos tão bons quanto você, e aí começam a... Se você tiver a oportunidade de pregar, pregue. Mas eu não estou falando necessariamente disso, eu estou falando de compartilhar o Evangelho e falar daquilo que Deus tem feito na sua vida e incluir Deus em tudo aquilo que você faz e nas suas conversas, no seu pensamento, em tudo aquilo que você está fazendo, você mostrar que Deus é o centro da sua vida e que Cristo transformou a sua vida. E Deus vai te dar a oportunidade para você chegar para essa pessoa e dizer assim: querido, posso marcar um café com você para a gente bater um papo? Porque essas pessoas estão desejosas de receberem a palavra do Senhor. Por isso nós temos que ir ao encontro delas. Jesus foi ao encontro das pessoas. Mas uma segunda questão me chama a atenção, é que ele usa os recursos daqueles que caminham com ele para abençoar as pessoas. Nesse episódio, o que ele fez? Ele usou o barco de Pedro. E nós vemos, e na exposição anterior vocês viram que Jesus tinha visitado a casa de Pedro. E não só visitou a casa de Pedro, como curou a sua sogra. Ou seja, ele envolve Pedro nesse processo, e agora ele diz assim: Pedro, eu quero que você perceba o que eu estou fazendo. E Jesus, é interessante que ele nos mostra como fazer. Como nós devemos alcançar as pessoas, como nós devemos compartilhar o Evangelho, como nós devemos mostrar a redenção a essas pessoas. Ele nos envolve nesse processo do discipulado. E por isso é necessário eu e você não só entendermos que fomos chamados para sermos regenerados, para sermos convertidos, justificados, adotados, mas Deus, dentro da grande história da redenção, Ele, na sua soberania, chamou a mim e chamou a você para sermos instrumentos nas mãos dEle. Nesse processo de proclamação do Evangelho e do discipulado. Você foi chamado para ser a imagem de Cristo, a imagem do Filho de Deus. Deus chamou a mim e a você. Ah, pastor, e talvez você, criança que está ouvindo aqui, como nós conversamos, quando eu for grande eu faço isso. Não, agora. Você pode falar de Jesus para os seus amiguinhos. Você pode falar de Jesus para as pessoas com quem você brinca, convive lá no condomínio, na escola, onde Deus colocar você. Porque Jesus nos chama para sermos como Ele, pequenos cristos. E quando nós pensamos nessa tarefa, essa tarefa de compartilhar o Evangelho, de discipular pessoas, porque é isso que fazemos quando nós testemunhamos do amor de Deus e falamos da redenção. Essa não é uma tarefa somente dos líderes, mas é uma tarefa de todos aqueles que foram chamados por Deus. Todos nós. Todos nós. Por isso nós precisamos seguir o exemplo de Cristo e ensinar a palavra de Deus. Onde o Senhor nos colocar, nós devemos ter esse sentimento de proclamar o Evangelho e compartilhar o Evangelho. Mas o texto segue, e agora me chama a atenção dos versos 4 a 7, o que Jesus vai fazer aqui para trabalhar no coração especialmente de Pedro, Tiago e João. No verso 4 diz assim: quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes e rompiam-se-lhe as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-lo. E foram e encheram ambos os barcos a ponto de quase irem a pique. É interessante como Jesus trabalha. Eu fico tentando olhar para os evangelhos e perceber a maneira como Jesus desenvolve a maneira de alcançar as pessoas. Ele está pregando o evangelho, ele está ensinando as pessoas, e aí ele vira para o Pedro e fala assim: ô Pedro, deixa eu dar uma orientação para você.
lança a rede aqui para você pescar. E eu fico tentando imaginar o Pedro, né? Não sei se ele tinha a certeza de quem Jesus já era ou da história de Jesus. Você, qual que é a sua profissão mesmo, Jesus? Ah, carpinteiro. Acho que o pescador aqui sou eu, né? Acho que eu sei como é que eu faço as coisas, né? E Pedro diz assim, Senhor, eu pesquei a noite toda. Eu entendo, Senhor, que o Senhor está mandando eu lançar a rede aqui, mas talvez uma certa incredulidade nesse sentido. Ele diz assim, eu conheço bem esse lago. Eu sei o que eu estou fazendo. E nessa hora, não é a hora de pescar. Agora é a hora de lavar a rede. A gente já pescou a noite toda e não veio nada. Então a ordem parece um pouco estranha para um carpinteiro dizendo para um pescador experiente como ele poderia pegar peixe. E ele estava ali trazendo essa ordem para ele pescar num lugar improvável, num tempo que não era adequado. Em águas profundas, em plena luz do dia. Mas Pedro, quando recebe essa palavra, é interessante que eu fico tentando analisar o que ele diz. Mestre, havendo trabalhado toda a noite, não apanhamos nada. Talvez surge ele vendo Jesus ensinar e fala assim, acho que esse homem sabe o que ele está falando, mas não vai funcionar. Não vai dar certo. E pela fé, ele diz assim, eu vou obedecer ao Senhor. E ele diz, mestre, durante toda a noite nós trabalhamos. E nós não apanhamos nada. Mas porque o Senhor está falando, então eu vou lançar as redes. E nós vemos no texto o resultado extraordinário. O barco é lotado de peixes, vem o outro barco, enche de peixes. E nós vemos eles obedecendo a palavra do Senhor. Queridos, não é fácil, em muitos momentos, nós obedecermos aquilo que Deus fala. Sabe por quê? Porque a gente tem experiência, né? Você fala assim, já vivi isso. Eu sei muito bem como é que funciona esse terreno aqui. Eu sei como que funciona a dinâmica da minha semana, da minha agenda. Então, por que eu vou obedecer a Deus nesse momento? Eu sei muito bem, eu tenho vivenciado e trabalhado nisso durante anos. Durante anos. E agora eu vou fazer aquilo que o Senhor está falando? Esse é o nosso coração pecaminoso falando com a gente mesmo. E às vezes você diz assim, eu sei como fazer a gestão do meu tempo. Eu sei como fazer a gestão da minha casa. Eu sei como fazer a gestão do meu relacionamento conjugal. Eu sei resolver os conflitos. Eu sei como educar os meus filhos. Eu sei como direcionar os meus filhos. A pergunta que eu te faço, querido, você tem obedecido a Escritura? Você tem obedecido a palavra de Deus? Ou você tem seguido a sua intuição, a sua experiência, o seu próprio anseio e desejo? Pedro, ele é confrontado aqui e Pedro diz assim, Senhor, tá bom, eu vou lançar. Mas olha, já vou lhe avisando, não vai dar nada certo. Não vou pegar nada. E Deus mostra para ele que não é do jeito que ele pensa que é. É do jeito que Deus diz que como deve ser. E aí a pergunta é, querido, você tem deixado que a sua experiência, a sua sabedoria, o seu conhecimento, a sua inteligência conduza você mesmo? Ou você se submete à palavra do Senhor? Nas situações do dia a dia, o que dirige você, querido?
E é interessante porque quando nós obedecemos a palavra do Senhor, olha só a resposta de Pedro diante desse grande milagre. Verso de número 8 e 9 diz, verso 8, vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo, Senhor, retira-te de mim, porque eu sou pecador. Quando a gente vê a grandeza, a majestade, a glória do Senhor, a tendência natural é que nós tenhamos uma visão correta de nós mesmos. Porque o Espírito Santo faz isso. Como aquela pessoa que estava aflita e inquieta, mandando mensagem para mim, dizendo assim, pastor, eu estou pecando contra o Espírito Santo. Querido, você não está pecando contra o Espírito Santo. Deus está trabalhando no seu coração para que você largue o seu pecado. Para que você não seja dominado pelo pecado. Isso sim, de fato, é pecado. Mas o que Deus está fazendo com você é para que você compreenda que você é pecador e que Ele é santo e Ele chama você para um relacionamento. O que acontece com Pedro aqui é que ele se humilha aos pés do seu Salvador, reconhecendo a sua insignificância, reconhecendo a sua incapacidade, reconhecendo a sua necessidade de buscar ao Senhor. Isso é precioso, meus irmãos. Isso é precioso porque este homem agora se humilha aos pés do Senhor, diante de Deus, e reconhece a sua fragilidade, a sua insignificância, diante da grandeza, da glória, da majestade de Deus. Pedro aqui, diante desse milagre realizado por Cristo, se humilha. Deus, Ele é soberano, meus amados irmãos. E Ele tem todo o poder para fazer o que Ele desejar. E nós devemos reconhecer a nossa miséria, a nossa pequenez, diante da majestade e da glória de Deus. E quando nós reconhecemos isso, sabe o que vai acontecer? Eu vou entender que eu dependo de Deus. E querido, deixa eu dizer uma coisa para você. Antes da queda, nós fomos criados dependentes. Não é só por causa do pecado que nós dependemos de Deus. Nós dependemos de Deus porque Deus nos criou dependentes dEle. Então não seja autossuficiente. Não seja o senhor da sua própria vida, mas se humilhe aos pés de Jesus, como Pedro fez aqui. E o fato é, queridos, que quanto mais nós caminharmos com o Senhor, isso vai ficar mais claro e evidente. Quanto mais nós conhecermos a Deus, mais você vai conhecer a sua necessidade de dependência de Deus. Naquilo que você faz no seu trabalho, no seu casamento, na educação dos filhos, mais você vai ser levado pelo Espírito Santo a reconhecer os seus pecados. Quanto mais perto de Deus nós estivermos, queridos, mais longe do pecado nós vamos estar. Por que às vezes nós estamos tão perto do pecado? Porque o nosso coração se fecha e nós nos distanciamos do Senhor. E no final nós vemos algo maravilhoso. Verso 10 diz, bem como Tiago, João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios, disse a Simão, não temas, doravante serás pescador de homens. O Senhor Jesus faz um chamado muito precioso na vida desses homens. E esses homens, o que eles fazem? Eles largam tudo e vão seguir a Jesus. Pedro deixa tudo para seguir a Jesus, bem como Tiago e João. E eles percebem uma dimensão muito mais ampla, muito mais preciosa, e de como Deus queria usá-los no reino dele, para que eles fossem úteis. Quem foi alcançado pelo poder do Evangelho de Cristo Jesus, tem o privilégio de ser participante da grande história da redenção, da missão do Senhor neste mundo que Ele dá a mim e a você.
Quem foi alcançado por Jesus tem esse privilégio, querido. Deus não só nos salva, mas agora Ele trabalha em nós, como Ele fez na vida desses homens, para que eles sejam instrumentos para compartilhar o Evangelho. Deus nos chama para participar dessa gratificante e gloriosa obra de proclamação da sua glória e da sua redenção. Irmãos, o Senhor nos mostra o seu poder, a sua glória, a sua majestade, a sua grandeza. E aí Ele nos conclama para que eu e você sejamos seus discípulos. Foi isso que aconteceu com esses homens. O Senhor os chama, os prepara e agora diz assim: vocês vão ser pescadores de homens. E eu fico tentando imaginar, porque pensa um pouquinho na história do cristianismo. Jesus tinha plano B? Foram estes homens que Ele chamou. Se você está aqui, é porque Jesus te chamou. E Ele não tinha plano B. Ele não tem plano B. O plano é você. O plano sou eu. Discípulos de Jesus. Para proclamarmos o Evangelho, para vivermos em novidade de vida. Estes homens deixaram tudo, obedeceram a Jesus e se tornaram aquilo que o Senhor Jesus queria que eles se tornassem: pescadores de homens. E eu pergunto, e você? Como é que você pode fazer parte disso, meu amado? Como é que você pode pescar homens? Como é que você pode lançar a rede? Ih, pastor, mas eu não sei pescar. Eu também não sei muito, não. Mas se você compartilhar com as pessoas aquilo que Deus tem feito na sua vida, quem Deus é, o que Jesus fez, que foi morrer por nós, transformar a nossa vida e nos reconciliar com Deus, querido, tenho certeza que seja com uma varinha, com várias ou com uma rede, Deus vai usá-lo. Deus vai usá-lo. Então não se cale, querido. Não se cale. Fale do amor de Deus para as pessoas. Peça estratégias ao Senhor para que Ele lhe dê oportunidades para que você possa orar pelas pessoas, compartilhar o Evangelho, falar do amor de Deus, presentear as pessoas talvez com uma Bíblia. Fala: Senhor, mostra para mim quem são as pessoas no meu trabalho, no condomínio que eu moro, os meus vizinhos que precisam ouvir a tua mensagem, e me dê oportunidades para que eu possa pregar o Evangelho. Que Deus nos dê graça, queridos, para nós entendermos este chamado do Senhor. E esse chamado é para que eu e você sejamos proclamadores do Evangelho, onde Ele tem nos colocado. O desejo do meu coração é que esta igreja seja uma igreja que proclama o Evangelho para as pessoas que estão carentes e necessitadas. Porque nós sabemos o que o Evangelho faz. Nós sabemos o que Deus faz na vida e nos corações. E por que nós vamos nos calar, queridos? E, queridos, eu não estou falando simplesmente... É óbvio que nós desejamos isso, que essas pessoas sejam alcançadas e estejam congregando e adorando a Deus conosco. Mas o que eu estou falando aqui é para você levar uma mensagem de salvação e de vida, e vida abundante para as pessoas que vivem próximas a nós. Que possamos levar a palavra para esses que estão ávidos de ouvir a mensagem. Que possamos, pela graça de Deus, ensinar essas pessoas e conduzi-las no caminho sagrado da vida cristã. Que possamos nós obedecermos a Deus. Que possamos reconhecer quem nós somos diante da obediência ao Senhor e nos tornarmos, de fato, pescadores de homens. Que o Senhor nos abençoe em nome de Jesus. Amém.